Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Toledo. Eu criei uma websérie sáfica que se chama Tons de Roxo. E é uma websérie que só tem mulheres e que conta um pouco de um rebuceteio bem complicadinho e bem engraçado. Mas também lida com assuntos bem importantes, tipo violência contra a mulher, homofobia, várias coisas desse tipo. E a gente conta no elenco com várias influenciadoras incríveis e muitas atrizes maravilhosas também. Enfim, gente, eu tô aqui pra falar o quê? Que a gente vai lançar a segunda temporada. A segunda temporada tá bafo. O lançamento já é dia 29 e eu decidi que eu vou postar no YouTube. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo pra poder convidar vocês a assistir a primeira temporada. Tá todo no meu Instagram pra vocês poderem acompanhar o que acontece na segunda e fazer tudo sentido na cabeça de vocês. Mas se você é preguiçosa e não quer assistir tudo, tem problema não. Vem comigo que a Tia Nath conta pra vocês. Vamos lá, vou fazer um resumão de tudo que aconteceu na primeira temporada. A primeira personagem que a gente conhece é a Amanda, que acorda um pouco meio assim de ressaca. Uma pessoa saiu de um date com ela, deixou um bilhete ali, a gente não entende muito bem. E aí ela tá passando o cafezinho dela quando de repente toca a campainha, ela fica muito confusa. A Amanda é interpretada por essa deusa, a Gabi Lisboa, maravilhosa. Todo mundo do casting é gata, tá? Então assim, se preparem. Depois a gente vai conhecer esse casal muito simpático aqui. Essa aqui é a Paula, uma fotógrafa, e essa é a Cláudia. Os prints, ela sempre ficou com uma cara muito engraçada. Quem interpreta a Paula é essa beldade aqui, a Marina Abreu. E quem interpreta a Cláudia é essa outra beldade, a Vicky Brusco. A gente produziu a primeira temporada com R$0, então isso daqui aconteceu. Mas o que a Jade Mascarenhas, que faz a cidadã de bem, não é mesmo? E aqui ela faz a Manu, que é uma mulher pansexual que trabalha no mercado financeiro e tem um relacionamento com a personagem da Lui, que é a prima crente. A personagem da Lui se chama Joana. Tem problema com abuso de substâncias, digamos assim. Entendeu? E aí elas estão ali no impasse, porque elas já estão juntas tem um tempo, e a Manu não aguenta mais ter que ficar cuidando da Joana, e tá atrapalhando a vida dela. E nessa cena, a Joana, escondido da Manu, toma ali um remedinho, que a gente, né, acho que pra usos recreativos. Então fica complicado pra Joana. Essa é a Jade, que faz a Manu. E essa é a Luísa, que faz a Joana. Não fala sério, são todas muito gatas. Beijo gay! Beijo gay, atenção! Essa aqui sou eu, porque eu não sou otária, eu não sou trouxa. Botei cena minha beijando outra pessoa gata também aqui, ó. Essa é a Ellen, que faz a Júlia, tá? A primeira pessoa a beijar fui eu na série. Bom dia. E aí o que acontece? Elas estão ali, né, acabaram de ter um date, Júlia já acordou, não sei o que. A Pietra, que é a minha personagem, tava ali treinando, e aí a Júlia chega, elas, ai, bom dia, rola ali um beijinho. A Ellen é essa pessoa que faz a Júlia, sinceramente, muito gata também. E eu sou eu, né, gente? Eu tô aqui falando. Aí lembra que a personagem da Gabi, a Amanda, tinha ido abrir a porta, não sabia quem era? Depois a gente vai descobrir que quem tocou lá foi a Pietra, que sou eu, né, no caso, a minha personagem. Tocou lá pra poder esclarecer as coisas, falou assim, por que é que a gente tem que terminar? Ou seja, a Amanda é ex da Pietra. Aí a Amanda solta mas você quer que eu continue sendo corna? Você acha que eu sou otária? E a Pietra fala, pô, não fala assim, também não é assim, não sei o quê. E a Amanda já, tipo, tchau, minha filha, sai daqui. Então já começa ali um drama aquecendo, entendeu? Aí a gente logo volta pra este outro drama aqui, da Joana, que chega em casa toda animadinha, com umas flores pra Manu, sua namorada, e encontra a Manu fazendo as malas. Acontece todo ali um bafafá, elas brigam, a Manu dá um pé na bunda da Joana, mas antes disso ela dá um beijão, porque a gente tinha que fazer a tour da prima crente beijando a cidadã de bem, a gente tinha que fazer isso acontecer, então elas beijaram. E é aqui que a merda começa a feder, amigas. A Pietra tava dormindo ali, né, e é acordada com um turbilhão de mensagens. Então ela acorda muito confusa, tentando entender o que é que tá acontecendo. E aí ela fica desesperada porque alguém vazou o número dela, tá espalhando fake news falando que ela tem herpes. Então ela liga desesperada pra agente dela, né, pra Laura, porque a Pietra é atriz. Então elas ali entram meio em pânico, como que a gente vai fazer, quem que é que tá fazendo isso? Então a Pietra chega à conclusão que, na verdade, quem tá fazendo tudo isso é a ex da Júlia. Porque a Pietra já ficou com a ex da Júlia. E essa ex da Júlia se chama Alana. Tá bom? Guarda essa informação no coração de vocês. Enquanto isso, as duas aqui no impasse ainda, a Paula e a Cláudia estão ali do tipo, abre o relacionamento, não abre o relacionamento, tá um pouco complicado, tá difícil. Pra Paula, principalmente, porque ela tem muito apego emocional, e aqui a gente começa a perceber isso. A
Amanda cansou de ser trouxa, queimou até as fotos da Pietra. E aí, gata, chega um presentinho na casa da Júlia e é nada mais nada menos do que uma bolsa da Gucci que a Lana mandou. A Júlia não está à venda, então ela fala: Alana, você precisa parar de me procurar, que é isso? Fica mandando coisa pra minha casa, tá maluca? A Amanda resolve ir num date com um bofe pra poder superar a Pietra. Só que esse date vai de mal a pior. Assistam esse episódio, é muito engraçado. Aqui a gente conhece uma personagem nova, a Lili, que tem um crush absurdo na Amanda e tem uma melhor amiga que mora no México. Essa melhor amiga é a Karina. A Lili é interpretada pela Letícia Abreu e a Karina é interpretada pela Luana Copani. Eu avisei que só tem gente gata. E aí chegou a hora da gente conhecer a vilã, a Lana, que é ninguém mais, ninguém menos do que a super vulgar. Eu tento não gostar dessa personagem, mas fica um pouco complicado quando ela é assim, sabe? A Manu terminou com a Joana, elas moravam juntas, então a Manu teve que pedir abrigo pra amiga dela, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Amanda. E a Amanda abriga a sua amiga e deixa ela ficar lá na casa dela. A Manu fofoca com a Amanda sobre o seu término, mas também fala com ela sobre a possível herpes que a Pietra teria, né? Então a Amanda fica preocupada e fala que vai marcar um ginecologista pra averiguar essa situação. A Júlia, que não é boba nem nada, postou a bolsinha da Gucci que a Amanda deu pra vender, porque, né, afinal de contas ela não vai voltar com ela, mas nada impede de ganhar ali um din-din, né? O casal de milhões está de volta e a Cláudia liga pra Pietra falando sobre a Lana, porque quem é a advogada do caso da Pietra? É isso mesmo, a Cláudia. Então elas estão ali discutindo o que fazer quando a Pietra deixa escapar que ela ainda está saindo com a Júlia, que é a ex da Lana, que tá dando todo esse BO. Ela lá, bonitona, ignora completamente o fato de que a ex da menina é uma psicopata e continua saindo com ela tranquilamente, como se nada. E a gente conhece a Laura, a agente da Pietra, que é super badass, assim, todo mundo respeita muito ela. E a gente conhece ela ao som de ninguém mais, ninguém menos, Beyoncé. A Laura é interpretada pela Larissa, que é essa aqui, outra beldade. E aqui a gente conhece um pouco da personalidade da Laura, que tá tentando hackear os perfis fakes que a Alana continua criando pra infernizar a vida da cliente dela, a Pietra, não é mesmo? E quando acaba essa ligação, a Laura olha pra uma outra pessoa e fala com ela como amor. Então é uma pessoa que ela se relaciona, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. Até o final da primeira temporada a gente não descobre quem é essa pessoa e na segunda temporada a gente vai descobrir. A gente vai conhecer o personagem da Vicky, que é interpretada por ninguém mais, ninguém menos, Mabi Horse. E a Vicky, ela é um pouco peculiar, ela tem ali seus ratos, ela, sabe, ela é uma pessoa um pouco diferente, ela gosta de arte, ela gosta de poesia, ela é muito sensitiva, ela sente a energia das pessoas. A Vicky é interpretada pela Mabi, a Mabi é essa. A Vicky, que é uma pessoa muito alta astral, tira tarô, e a Amanda pergunta pra ela se ela quer saber alguma coisa da vida amorosa. E a Vicky diz: sim, porque eu conheci uma menina outro dia, a gente tava ali bebendo, e ela me parecia uma pessoa muito assim, sabe? Sei, sensível, que tinha muito a ver comigo. Corta para. Ai, tem umas coisas que parecem da piada. Ela conheceu a Joana, doida na balada, e achou que ela era uma pessoa muito sensível. Ah lá. Mas bonitinho isso aqui foi bonitinho. Essa cena foi, tipo, inspirada naquela cena do Atypical, que as duas dançam, assim. Ficou sexy. E no final das contas, a Joana ainda fica na merda nessa cena e vomita no pé da Vicky. Mesmo assim, a Vicky foi lá, entendeu? Na taróloga, pra tirar a carta pra saber da Joana. Acontece. A Amanda alerta a Vicky da Joana, porque ela tem ali umas questões com o pai dela, não sei o quê. E quando pensa que não, quem que tá ficando na casa da Amanda? Isso mesmo, a Manu, a amiga da Amanda, ex da Joana. E a Manu sai do quarto toda acabada, depressiva, que tava ali, né, depois de término, não sei o quê, comendo ali um potão de sorvete, entendeu? Toda suja. Ó, imagens falam mais do que palavras. Ela saiu assim, e chorando e sem perceber que a Vicky tava ali. A Vicky, que é uma pessoa muito sensível, foi até ela. Vocês estão sentindo a merda que isso vai dar? Vocês estão com o feeling de que isso aqui vai dar bosta? Porque a Vicky acabou de conhecer quem? A ex da Manu. E agora isso aqui tá acontecendo. Eu chego e fico nervosa. Mas não, imagina, isso aqui foi só um abraço ali amigável pra consolar ela, né? Lembra da Lili que tem um crush na Amanda e uma amiga que mora no México? Pois é, ela tava desempregada. E aí aqui ela tá fazendo uma entrevista de emprego. A Lili é muito engraçada, ela é o alívio cômico da série, tá bom? A entrevista de emprego vai horrivelmente mal, mas mesmo assim ela consegue um emprego.
A chefe da Lili é essa, ela se chama Eduarda e ela trabalha no Google. A Lili é uma programadora muito inteligente. Guarda essa informação porque essa informação vai ser muito útil daqui a pouco. Eu ouvi um romance nerd no Google, lésbico. Bom dia! Essa é a Esté, que interpreta a Eduarda. Meu Deus, eu amo uma fic nerd, gente, eu não dou conta. A Alana, interpretada pela Super Vulgar, que é a nossa vilã querida, mora nos dias atuais dessa cena em Miami. E ela recebe o áudio da ex dela, né? Falando assim, sua louca, me deixa em paz, que é a Júlia, né? Que no caso a Pietra tá pegando. E ela fica indignada, ela fala, como assim? Eu dou uma bolsa da Gucci pra ela e ela faz essa. Que isso, acha um absurdo, né? E ela tem certeza absoluta, ela sabe, entendeu? Ela tem o feeling, porque ela viu a Júlia com a Pietra ali em alguma postagem, porque ela é muito stalker, entendeu? Então ela sabe que as duas estão fazendo ela de otária na cabeça dela, né? E ela vai ficando cada vez mais puta da vida com isso. Eu tentei ser sucinta, mas essa história, nossa, ainda tem muita coisa pra acontecer. Então eu vou cortar esse resumão em duas partes. Essa foi a primeira parte, espero que vocês tenham gostado, que estejam muito curiosos pra saber a segunda parte. Enquanto isso, se inscreve no canal, porque é aqui que eu vou postar os novos vídeos e a parte 2 desse review. Então comenta, marca todas as suas amigas, manda o link pra todo mundo, se inscreve, curte, comenta, já falei isso. Espero que vocês amem Tons de Roxo tanto quanto eu e que me deem as boas-vindas nessa plataforma. Amo vocês.